Bom dia. O tema do nosso grupo é avicultura de corte. O grupo é composto por Alexandre Olivetti, Caio Souza Cruz, Gabriel Jordão, Gustavo Franco, João Pedro Cachefo e Igor Calçado. Pode passar ali. Eu vou falar agora sobre a introdução. A avicultura de corte é o nome que damos para a criação de aves que são levadas ao abate. O objetivo disso daí é a comercialização da sua carne. Hoje, essa é uma das atividades agropecuárias mais desenvolvidas que temos. Com cerca de 40 dias, a gente já tem um lote completo de aves prontas para o consumo, pronto para o abate já. Diferente do início da atividade no Brasil, que levavam cerca de 6 meses para alcançar o peso do abate, a avicultura hoje é a criação de aves para a produção de alimentos, como carne e ovo. Entre as espécies criadas na avicultura, destaca-se o frango, porém não é limitado somente a esse tipo de ave. A avicultura se estende às espécies como perus, patos, gansos, codornas e avestruz. Além disso, a avicultura se divide em algumas áreas, como a avicultura de corte e a avicultura de postura. No Paraná, se conseguiu ao longo dos anos transformar sua avicultura na maior do Brasil. Os números impressionam bastante. No ano passado, por exemplo, o estado foi responsável por cerca de 34,17% do total de frangos produzidos no Brasil, no nosso país. Com um total de exportação de 4,2 milhões de toneladas de carne de frango no Brasil, o Brasil é o número 1, considerando os dados consolidados de 2019, que foi o que a gente achou, o mais recente. Pode passar ali. Bom dia a todos, Gabriel que está falando. Eu vou estar falando agora sobre o uso da água na produção. A água é essencial para a criação de frangos e todos os outros animais que é ser vivo, mas eu vou estar falando aqui sobre o uso dele diariamente e vou estar falando, um frango, ele bebe entre 400 ml de água por dia, 398 a 400 ml. E na produção de frangos de corte, tem uma injeção de cerca de 11,8 litros de frango até o abate. Então, ele precisa estar bebendo esse percentual de água para estar uma qualidade melhor no abate. Pode passar? E você acha que a água é utilizada só para alimentação dele? Não. Na avinicultura, além de nutriente essencial, a água é utilizada na higienização, nas instalações, equipamentos, na melhoria das condições climáticas dentro das instalações. E também como vacinas, né, medicamentos e nutrientes. Porque no frango, muitos medicamentos são colocados na água para eles beber. E aí isso é um meio de vacina. E as instalações também são limpadas com água e outros produtos. E os equipamentos. Pode passar, Lê? Aí está mostrando a higienização e a limpeza, a rotina de lavagem. A limpeza tem que ser feita diariamente. Então, depois do expediente, tem que estar sendo feito a limpeza dos equipamentos, das instalações, entendeu? Entre outros. Pode passar? Bom dia, pessoal. O Gustavo aqui. Eu vou falar um pouco sobre a gestão dos recursos hídricos, que é a pegada virtual e a água virtual, né? É, o conceito da pegada hídrica proporciona aos consumidores o conhecimento de como as produções pecuárias relacionam com a água e como os atores das cadeias produtivas podem promover a gestão e a conservação do recurso natural. O cálculo da pegada de uma atividade pecuária considera os seguintes consumos: a água para a produção dos alimentos que é fornecido, né? A descendentação a serviço, limpeza, resfriamento
das instalações, água necessária para diluir os afluentes da produção, água consumida pelo animal ao longo dos anos ou dos meses. O, o método entende como consumo a extração das águas superficiais e subterrâneas em determinada unidade hidrográfica. Quando a água é evaporada na produção das culturas vegetativas, processo de evapotranspiração. Quando a água retorna para outra unidade hidrográfica, que não é a sua. A pegada pode ser expressa em metros cúbicos ano animal, metros cúbicos animal e metros cúbicos quilos de produto, né? O cálculo também determina o consumo de água verde, que é a água da chuva, a água que não escorre ou que não infiltra, né? A água azul é extraída de fontes superficiais e subterrâneas e utilizada na irrigação das culturas de sedação dos animais e serviços. A água cinza, definida como volume de água necessária para diluir os efluentes da atividade pecuária, considerando os padrões ambientes e legais dos corpos d'água. Portanto, a pegada hídrica é por componentes indiretos, água utilizada na produção dos alimentos, e diretos, água consumida na dessedação e serviços. Aí, como vocês podem ver na tabela aí, ó, apresenta o cálculo da pegada hídrica das aves batida nos estados da região centro-sul do Brasil no ano de 2010, né? O trabalho não apresenta informações para o Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, devido à falta de dados. Os dados demonstram que a maior parte do consumo de água para produção de aves de corte se dá no cultivo dos grãos, ou seja, no consumo de água verde. A mesma realidade será observada no cálculo de qualquer outra atividade pecuária, conforme demonstram os estudos. Portanto, a gestão hídrica da atividade pecuária está intimamente relacionada com a gestão hídrica da atividade agrícola. Quanto mais for eficiente a agricultura no uso da água, menor será, calma aí. Menor será a pegada das proteínas animais. Políticas, programas e leis ambientais terão maior eficiência e eficácia se forem elaboradas e importadas, tendo uma visão sistêmica, pois o meio ambiente insere conexões complexas. O cálculo da pegada das aves demonstra essas conexões e complexidades, ou seja, a grande dependência de água verde e de práticas agrícolas eficazes. Nesse estudo se utilizou a metodologia proposta por Champage e Hoekstra, de 2003, que considera para o cálculo água consumida na produção de milho e soja, água de dessedação e água utilizada no resfriamento e limpeza das instalações. Sabe que há diferenças construtivas e de uso de equipamento entre as regiões devido às condições climáticas e características produtivas. No estado das regiões sul e sudeste, adotou-se como padrão produtivo aviários semiclimatizados, ventilação com pressão positiva, mas sem nebulização, com 1.200 metros quadrados. Densidade de 11,8 cabeças por metros quadrados, ao final do lote.
Nos estados da região centro-oeste, adotou-se como padrão produtivo aviários climatizados com pressão positiva, ventilização e nebulização com 1.500 metros quadrados, densidade de 11,3 cabeças metros quadrados ao final do lote. Nesse estado, utilizou-se o consumo de 2 litros cabeça para o resfriamento da instalação. Os dados demonstram que a maior parte do consumo de água para a produção de aves de corte se dá no cultivo dos grãos, ou seja, no consumo de água verde. A mesma realidade será observada no cálculo de qualquer outra atividade pecuária, conforme demonstram os estudos. Portanto, a gestão hídrica da atividade pecuária está intimamente relacionada com a gestão hídrica da atividade agrícola. Quanto mais eficiente for a atividade agrícola no uso da água, menor será a pegada das proteínas animais. Políticas, programas e leis ambientais terão maior eficiência e eficácia se forem elaboradas e implantadas tendo uma visão sistêmica, pois o meio ambiente insere conexões complexas. O cálculo da pegada das aves demonstram essas conexões e complexidades, ou seja, a grande dependência da água verde e de práticas agrícolas utilizadas. O baixo impacto no valor da pegada do consumo de água azul não significa que manejos hídricos não devam ser internalizados nas unidades produtivas a fim de melhorar a eficácia de uso de recurso natural. Toda a propriedade será inserida em uma bacia hidrográfica, espaço físico no qual se dará a extensão das águas superficiais e subterrâneas. A bacia pode apresentar problemas de escassez e a atividade deve ter outorga de uso e pode pegar de volume de água que capta, consome e pela quantidade e pela qualidade em que essa é desenvolvida para a natureza. Portanto, se ser eficiente no uso da água trará benefícios econômicos, sociais e ambientais, além de impactar no valor da pegada. Hugo, fala aí sobre esse gráfico. Então, aí, ó, como nesse gráfico, como vocês podem ver, nós colocou quantos litros da água que um animal, algum alimento gasta para ter, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, para ter 1 quilo de carne de boi, gastam 17.100 litros d'água. Já para ter 1 quilo de carne de frango, gasta só 3.700. Como se fosse 5 vezes mais, entendeu? 5 vezes mais. Bom dia, sou o Igor e vou falar um pouco sobre a prática sustentável em avicultura. Os sistemas de produção sustentável de avicultura são baseados nos princípios da agroecologia e buscam um equilíbrio entre a produção, o bem-estar animal e a conservação dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, enriquecimento ambiental, piquetes rotacional e servir comida natural aos frangos. Agora eu vou falar um pouco sobre estrutura e manejo. Um bom manejo é criá-las em barracões climatizados e fechados, e com o mínimo de espaço entre as galinhas, e com a ração e água espalhada por todo o barracão, para que elas andem menos e comam mais, para engordar mais rápido, para que as aves possam expor seu máximo potencial genético, é indispensável focar no conforto térmico, pois esses aspectos exigem do produtor cuidados bastante rigorosos para adequar a faixa de temperatura ideal
de acordo com o desenvolvimento das aves. Na primeira semana do ciclo produtivo das aves, por exemplo, devemos aquecê-las no final do ciclo, nas últimas semanas, e depois precisamos resfriá-las. O aviário deve ser isolado de outras instalações e criações, sendo seco, arejado e protegido dos ventos fortes dominantes. Pois, além da temperatura, outro fator a ser considerado é a umidade relativa do ar. No entanto, quanto maior a umidade, menos eficiente será a troca de calor do animal com o ambiente. Portanto, é indispensável considerar os fatores temperatura e umidade. Pode passar. Bom dia novamente. Vou falar agora sobre os poluentes na produção do frango de corte. Os principais gases emitidos pelo sistema de criação de aves são o CO2, mais conhecido como gás carbônico, o CH4, que é o metano, e os gases que contêm nitrogênio, que é o NH4, que no caso é a amônia, o N2O, que é o protóxido de nitrogênio, e o N2, que é o nitrogênio 2. A produção de frangos de corte gera um grande volume de resíduos na forma de esterco, que podem ser influentes como nas camas e aves mortas. Estes resíduos possuem concentrações importantes de nitrogênio, fósforo e potássio, minerais e traços como cobre e zinco. Esse daí foi tirado da tabela 1. E uma alta carga de bactérias também. Pode passar, Lê. Bom dia, o meu nome é Alexandre, eu vou falar sobre bem-estar dos animais do frango de corte. Os animais de frango de corte são aqueles frangos criados exclusivamente para a nossa alimentação de animais, outros animais carnívoros, zoológicos, em outros lugares. Os alimentos têm que ser nutritivos na medida certa para essa espécie de animal. A água, abundante e fresca e sem derramamento, pois onde mistura água com fezes desses animais, geralmente as moscas vêm e colocam ovos e nascem aquelas larvinhas nojentas, insuportáveis. As instalações, confortáveis para que as aves possam expressar seu comportamento natural. Os pisos e camas, tem que ser fácil de limpar e livre de contaminação. E a iluminação, luz e sombra na medida adequada para o descanso das aves. Acesso ao pasto, free range, não é obrigatório. Mas se existir, deve ser bem protegido de predadores como gambás, como raposinhas, gambás, e bem manejado para que não falte grama para essas galinhas, tipo rotação de pasto. Legislação aplicada aos recursos hídricos. Mas, antes de falar sobre legislação, é importante também visar sobre a vigilância sanitária. Fecha o mic aí, por favor. O sucesso da produção de frangos de corte depende do correto gerenciamento dos pontos críticos, principalmente da quantidade e da qualidade de produtos oferecidos no mercado consumidor. De nada adianta uma empresa avícola dispor de tecnologias de última geração se o gerenciamento de alguns recursos exigidos por lei são mal feito ou subutilizado. Sendo assim, abaixo algumas recomendações para a correta vigilância sanitária de granja. São 14 recomendações. A primeira é um local geográfico para a instalação da granja deve ter um bom isolamento. Deve-se levar em consideração a direção de ventos e uma boa aplicação das medidas de higiene e profilaxia. Ela deve ser protegida com uma cerca de segurança, o famoso telamento, né? Sendo acesso feito por um único portão. Isso permite vigiar bem as entradas e saída do local de criação. Um cartaz colocado na entrada deve informar o acesso. É um acesso restrito por causa que mexe com alimentação
2. A granja deve ser de criação exclusiva de uma única espécie. Preferência, todas as aves devem ter a mesma idade. 3. Quando a existência de vários lotes, cada um deve se tratar como uma unidade separada. Os aviários, onde se encontram as aves, bem como os locais de estocagem de alimentos, não devem ser frequentadas por outros animais, nem por ave silvestre, nem um passarinho, uma andorinha, não pode ser fácil acesso para esses animais também. As superfícies internas dos aviários devem ser lisas, impermeáveis para uma boa limpeza e desinfecção. As proximidades imediatas dos aviários devem ser livres de vegetação e de entulho. Se possível, cobri-las de concreto ou material similar. No caso de ser necessária a plantação de árvores em volta, evitar as árvores frutíferas, que são capazes de atrair pássaros. Animais domésticos não devem ter acesso aos aviários. Precauções de higiene devem ser respeitadas por todos os visitantes e trabalhadores que entram nas instalações. Esvazie... Como que é? Não, ainda estou nas... Ah, tá. Ele vai falar sobre a cama, que é um assunto importante de falar também sobre a cama, que deve-se retirar a cama do aviário e procede sua limpeza e desinfecção. Recomenda-se uma vigilância bacteriológica quando a infecção dos métodos de desinfecção. Como que eu faço essa desinfecção? Eu vi um artigo falando que eles, depois de limpar essa cama, eles vêm com uma tocha, né, um maçarico, e com o fogo eles flambando o local para desinfectar. 10. As novas aves que entram no aviário limpo e desinfectado devem ser provenientes de plantéis de excelente estado sanitário. Isso se aplica especialmente ao controle de salmonelas e de outros patógenos de aves. 11. Os alimentos destinados às rações devem estar livres de salmonelas. Alimentos granulados são recomendados. A matéria-prima, alimento deve ser estocado em recipientes limpos e fechados. Os bebedouros devem receber água potável e boa qualidade. Aves doentes ou mortas devem ser retiradas e eliminadas com devidas precaução. Manter o registro atualizados em fichas apropriadas das baixas observadas. Diagnósticos efetuados, tratamentos aplicados, vacinações, entre outros. Agora eu vou falar sobre a cama do aviário, também conhecido como a cama de frango ou esterco de aviário. É um material constituído por dejetos, penas, restos de rações pelo material orgânico. Absorve a umidade. O uso sobre o piso do galpão é por cepilho de madeira, maravalha, palhas, cascas. Durante o ciclo de produção, os dejetos das aves são misturados ao material usando substrato no final do ciclo. Tem-se cama de aviário que pode ser reaproveitada no lote seguinte ou se tornar um resíduo. Mas preste atenção, além disso, o descarte desse resíduo no ambiente, sem o mesmo tenha passado por algum tipo de tratamento prévio, pode levar a sério problemas de contaminação química e microbiologicamente do solo e da água, colocando em risco a qualidade de vida da população ao redor das unidades produtoras. Os níveis de umidade da cama devem situar-se entre 20% a 35%. Por quê? Uma cama com índice mínimo de 20% aumenta a concentração de poeira no ar, no interior da instalação, irritando o sistema respiratório das aves, fazendo até as aves ter pneumonia. Por outro lado, o excesso da umidade da cama e acima de 35% de umidade pode causar problema de saúde também e bem-estar animal. O aumento de incidência de lesões no peito, queimaduras na pele, pododermatites, condenações e perda de qualidade de carcaça. O tipo de substrato interfere diretamente
no percentual da umidade da cama. Durante o ciclo de criação das aves, a absorção da água é variável. A maravalha de pinos, por exemplo, retém 200 gramas a cada 100 gramas de material, enquanto que casca de arroz somente 170 gramas por água no material. A troca de cama na saída de cada lote criaria um passivo ambiente muito elevado, quando toneladas deste material teriam como destino áreas de lavouras sem condição de degradar e absorver os seus ingredientes, comprometendo também os lençol freático e as águas superficiais da região. Além disso, grandes áreas de floresta precisariam ser cortadas para gerar uma nova cama de substituição. O custo para adquirir essa cama nova, presumidamente, inviabilizaria a atividade que não teria condições de absorver novas despesas. Para tanto, deve-se proceder com a retirada, a lavagem e a desinfecção de todos os equipamentos antes de recolocá-las no galpão, o qual já deveria estar devidamente limpo e desinfectado. Para tanto, procede a remoção de porções mais úmidas da cama, como crostas, cama, fezes, foram durante o alojamento e ficam aderidas às áreas próximas a comedouros e bebedouros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as valas sanitárias. Quando a utilização de valas sanitárias estão a obedecer a alguns critérios. Utilizar um material impermeável antes de depositar os animais mortos. Um exemplo que pode olhar aí pela imagem são essa lona. Separação entre borda superior das valas no mínimo de 1 metro quando couber, deixando espaço suficiente de operação. A profundidade máxima é de 3 metros. Distância mínima de fundo da vala é de 1,50 m na superfície de lençol freático. Então tem que estar acima de 1,50 m de lençóis freáticos. Distância mínima de 50 metros de nascente ou olhos d'água perenes, veredas e campos de murundum. Distância mínima de 30 metros de poços manuais e tubulares. Distância de cursos d'água de acordo com a lei federal, Lei Federal número 12.651, deverão ser observadas e respeitadas diretrizes e zoneamentos. A distância mínima é de 20 metros da divisa de terrenos vizinhos. Distância mínima das rodovias federais e estaduais são de 15 metros. Distância mínima das rodovias de 10 metros é área não edificante, além do limite faixa de domicílio. É proibido, por lei, o lançamento dos resíduos e efluentes não tratados em corpos hídricos, em área observadas permeante. No próximo slide, vou falar um pouquinho sobre a FEPAM. A FEPAM é a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Rio Grande do Sul. Eu até marquei aí no final do slide o link que eu peguei esse PDF. É um artigo super interessante, mais pautável possível sobre como ter uma granja e todas as leis possível de ter uma granja no Rio Grande do Sul, porque eu não achei nada no estado de São Paulo. A maioria fala sobre leis federais, e eu achei a mais fácil de entender foi essa do Rio Grande do Sul. No estado do Rio Grande do Sul, o licenciamento ambiental de novos empreendimentos na avicultura deve cumprir o dispor, principalmente na lei estadual, número 6.503. A tabela é um resumo de legislação normas criteriáticas que devem ser seguidas à atividade. Em relação à distância, o lixo ou estrume tem que ter uma distância de 50 metros da população. Lacrina, nascente ou poços, 30 metros. Estábulos, cocheiras, aviários, em relação à habitação, um terreno de 20 metros de distância. Uma distância mínima de corpos hídricos. Nessa tabela 2 aí que vocês estão vendo, o lençol freático deve estar no mínimo de 1,50 m de distância na profundidade da superfície do solo, na situação de maior precipitação pluviométrica.
deve ser mantidas as condições de higiene das instalações para a criação, evitando a proliferação de vetores, através de medidas como 4 manejos, acondicionado à adequação de ração em local seco, ventilação e de modo a não ser atrair vetores. Solos com boa drenagem interferem na internação do lençol freático, com profundidade mínima de 1,50 m, como já foi dito. A cama, eles falam bastante sobre a cama, que é uma coisa importante, o jeito certo de manusear ela, eles explicam bastante. As áreas de armazenamento devem possuir um sistema de drenagem série coberta do material adequado. Eles falam como palha, a lona plástica e as telhas também. Eles falam sobre armazenamento de esterco, substrato, e não deve ser utilizar cobertura com lona ou adotar outro procedimento técnico a fim de protegê-lo de chuvas, evitando o escorrimento de dejetos e como chorume para o solo. E se for para o solo, se estiver perto do lençol freático ou perto de algum rio, vai contaminar também o rio. É proibido o lançamento de resíduos de corpos hídricos, já falei isso. E os solos devem ter uma boa drenagem interna e não ser sujeitos a inundações periódicas. Os solos devem ter profundidade igual a superior a 50 metros. Usar patamares, terraceamento, plantio direto, plantio de curvas de nível, cordões de vegetação permanente, cobertura morta e demais práticas de absorção do solo, impedindo escorrimento superficial conforme recomendações técnicas. O lençol freático deve estar pelo menos 1,50 m de superfície do solo. Situação crítica na maior precipitação pluviométrica. Rapaz, eu vou ter que tirar essa parte que eu já falei isso aqui. E é isso aí, finalizamos. Essas são a fonte que procuramos os artigos, os PDF. Caso alguém queira também, tá todos aí. E esse foi nosso trabalho. Mas alguém queria completar alguma coisa? Não, tudo certo. Bicho, ficou Se muito alguém ruim tiver nosso. alguma dúvida também, quiser uma